Olá, pessoal. Espero que todos tenham estudado bastante os dispositivos anteriores acerca da ausência. Digo isso porque direito civil é uma escadinha, né, composta de vários degraus. E você só pode subir ao degrau mais acima se você percorrer os degraus inferiores. Então, para entender bem essa aula, você tem que estar craque na aula anterior. Não deixem para ver as videoaulas em separado, não dá certo. Se o assunto é ausência, isso quer dizer que as videoaulas devem ser analisadas na sequência proposta aqui pelo Eu Vou Passar. Vejam vocês, na aula passada, nós vimos o que é ausência. Dissemos que a ausência é a situação da pessoa que desapareceu do seu domicílio, sem deixar notícias do seu paradeiro e sem representante que administre os seus bens. Vimos também que a ausência desdobra-se em 3 etapas. Aqui no quadro. A primeira etapa, a curadoria provisória, que já analisamos como funciona. Pela curadoria provisória, o juiz declara a ausência, arrecada os bens e nomeia um curador para administrá-los. A segunda etapa do processo de ausência é a da sucessão provisória. E é exatamente sobre a sucessão provisória que a aula de hoje irá se centrar. Vamos acompanhar a sequência dos artigos do Código Civil. Observem. Aqui no artigo 26. Decorrido 1 ano da arrecadação dos bens do ausente, ou se ele deixou o representante ou procurador em se passando 3 anos, poderão os interessados requerer que se declare a ausência e se abra provisoriamente a sucessão. Esse abrir provisoriamente a sucessão, de que fala a parte final do artigo, representa exatamente a abertura da sucessão provisória. Sucessão provisória que corresponde, dessa maneira, à segunda etapa da ausência. Agora vejam vocês, para que essa segunda etapa possa ser aberta, possa ser inaugurada, é preciso que a primeira etapa, a etapa anterior, já tenha transcorrido integralmente. E a etapa anterior qual é? É a curadoria provisória. Acompanhem comigo aqui no esquema. A primeira etapa da sucessão por ausência é a da curadoria provisória. A segunda etapa é a da sucessão provisória. Pessoal, de acordo com o dispositivo em análise, a sucessão provisória, a segunda etapa, só pode ser iniciada, está lá, depois que decorrido 1 ano da arrecadação dos bens do ausente. Então, 1 ano contado da arrecadação dos bens é o prazo que se deve aguardar para a abertura da sucessão provisória, lá no esquema. Interessante que o mesmo dispositivo que aborda esse prazo de 1 ano contado da arrecadação, prazo este que deve transcorrer para que se possa abrir a sucessão provisória, também está falando em outro prazo. Reparem lá. Decorrido 1 ano da arrecadação dos bens do ausente, ou se ele deixou o representante ou procurador em se passando 3 anos. Essa parte daqui. Se ele deixou
representante ou procurador, em se passando 3 anos. Verifiquem vocês que ao conceituarmos a ausência, nós dissemos que a ausência é o estado da pessoa que desapareceu do seu domicílio sem deixar notícias do seu paradeiro e sem representante que administre os seus bens. Voltemos ao conceito. Está lá. Para que a ausência se configure, está inclusive grifado, é preciso que não haja representante que administre os bens do ausente. Então, a ausência de representante é, assim, condição essencial para que nós possamos caracterizar o instituto da ausência. Só haverá ausência desde que o ausente não tenha deixado o representante. É o que diz o conceito. Mas aí vem esse artigo que estamos analisando agora e parece que subverte um pouco a lógica. Observem. Nesse artigo 26 está falando, ou se ele deixou o representante ou procurador. Gente, como é que o artigo 26 pode falar que o ausente deixou o representante ou o procurador se a ausência só se configura desde que o ausente não tenha representante? Se o conceito da ausência, que nós vimos anteriormente, pressupõe ausência de representante, como é que pode o artigo 26 falar se o ausente deixou representante ou procurador? São duas questões contraditórias, 2 pontos que se contradizem. E quando ocorre esse tipo de contradição, nós temos que buscar a solução mais harmônica possível. A solução que busque harmonizar essas teses aparentemente tão antagônicas. Vejam vocês. Ausência. A ausência é o estado da pessoa que desapareceu sem deixar notícias e sem representante que administre os seus bens. Vamos imaginar que o ausente tenha deixado o representante. Só que esse representante ficou lá, administrando os bens dele por 1 ano, 2, 3, 4, 5, e nada de o ausente voltar. Isso quer dizer que o representante vai ficar administrando perpetuamente os bens do cara? Quer dizer que se ele nunca voltar, esse representante sempre ficará administrando os seus bens? Gente, não tem representante que aguente isso. É ruim, é péssimo administrar o patrimônio de outra pessoa sem receber nada em troca, sem nenhuma contraprestação. Não é legal. Então esse é o motivo que faz a lei criar esta regrinha aqui do artigo 26. Vejam vocês. Se o ausente deixou o representante, esse representante permanecerá administrando seus bens durante 3 anos. Passados esses 3 anos, acaba a representação. E acabando a representação, abre-se a sucessão provisória do ausente. Eu disse, abre-se a sucessão provisória. Direta. Sem necessidade da etapa anterior. Então, a partir do instante em que decorrem 3 anos de representação, na hipótese de o ausente ter deixado o representante, transcorridos os 3 anos, essa representação acaba e já se parte imediatamente para a abertura da sucessão provisória. Então, lá no esquema, reparem aqui. Três anos se havia representante. Então, se havia representante anterior, esse representante permanecerá administrando os bens do ausente durante 3 anos,
partindo-se imediatamente após esse prazo para a sucessão provisória dos bens. Hipótese em que não se faz curadoria provisória. Não se instaura a primeira fase da ausência. Perceberam vocês? Nós temos em azul uma regra e em vermelho uma exceção. Acompanhe aqui. Se for questionado na prova, qual o prazo que se deve observar para a abertura da sucessão provisória? A resposta é, em regra, a abertura da sucessão provisória se dá em um ano após a arrecadação dos bens do ausente, em regra. Excepcionalmente, porém, se o ausente deixou representante, decorridos 3 anos dessa representação, abre-se a sua sucessão provisória. Então, por exceção, esse prazo é elevado para 3 anos, na hipótese de o ausente ter deixado o representante. Então, acho que a matéria está muito bem mastigada assim, o que não deixa maiores dúvidas a respeito do dispositivo em comentário. Passemos agora ao artigo seguinte. Artigo 27. Para o efeito previsto no artigo anterior, somente se consideram interessados. Interessados em quê? Interessados em requerer a abertura da sucessão provisória. Então vejam vocês que o artigo 27 nada mais faz do que listar o rol de interessados, o rol de pessoas que estariam habilitadas a requererem na justiça que se abra a sucessão provisória dos bens. E os interessados são esses mencionados aqui no artigo. Acompanhem. O primeiro interessado: o cônjuge não separado judicialmente. Então, o cônjuge que não se encontrar separado judicialmente, ele tem todo o interesse do mundo em requerer que se abra a sucessão provisória. Ele pode formular esse requerimento. E vejam vocês, o dispositivo fala cônjuge não separado judicialmente. Quer dizer que se ele já se separou judicialmente, ele já não pode mais requerer. Considerando-se, porém, que ele não esteja separado judicialmente, ele tem sim aptidão de requerer que se abra a sucessão provisória do desaparecido. E aqui vale aquela mesma ressalva. Embora a lei fale cônjuge, literalmente cônjuge, existe uma doutrina que busca equiparar o casamento e a união estável como institutos análogos, fazendo com que o companheiro se encontre também abrangido pela dicção legal. Então, quando a lei fala cônjuge, de acordo com esta visão doutrinária, também estaria abrangendo o companheiro. Agora, mais uma vez, eu peço que vocês tomem cuidado na hora de resolver a questão na prova. Porque a questão pode vir formulada das mais variadas maneiras possíveis. Se a questão colocar, de acordo com a literalidade do Código Civil, o cônjuge e não o companheiro é que pode ingressar com requerimento de sucessão provisória. De acordo com a literalidade do Código Civil, o cônjuge e não o companheiro. Mas se a questão for doutrinária, considerando a equiparação que se faz entre união estável e casamento, é possível que o companheiro formule o requerimento de sucessão provisória. De repente seria correto também, porque existe essa visão que busca equiparar as duas entidades familiares. Enfim, além do cônjuge, estão também habilitados para requerer a sucessão provisória, acompanha aqui, os herdeiros presumidos, legítimos ou testamentários. Herdeiros presumidos, legítimos ou testamentários. Quem são esses herdeiros, pessoal? Pode ser o ascendente, pode ser o descendente, o próprio cônjuge que já foi mencionado. Até os colaterais são herdeiros. Um irmão, um primo, um sobrinho, todos eles.
sendo também possível que o requerimento seja formulado pelos herdeiros testamentários. Então, na hipótese de o desaparecido ter deixado o testamento, aquele herdeiro contemplado no testamento, herdeiro testamentário, também está apto a requerer a abertura da sucessão provisória. Então, todos eles teriam esse poder, os herdeiros legítimos e testamentários. Na sequência, os que tiverem sobre os bens do ausente direito dependente de sua morte. Os que tiverem sobre os bens do ausente direito dependente de sua morte. Eu diria que o próprio herdeiro testamentário, já mencionado na hipótese anterior, também se enquadraria aqui. Porque o direito desse herdeiro está condicionado ao evento morte. O que torna, de certa maneira, esse dispositivo redundante. Então, qualquer pessoa que tiver direitos dependentes da morte do ausente pode formular o requerimento de sucessão provisória. E, por último, os credores de obrigações vencidas e não pagas. Isso é importante. Credores. É possível que o cara tenha desaparecido deixando inúmeras dívidas a pagar. Aliás, é possível que até mesmo essa tenha sido a razão do seu desaparecimento, né? Às vezes a pessoa que está devendo a agiota desaparece e ninguém sabe onde ela se encontra. Nesse caso específico, como é que ficam os credores que não receberam o pagamento dos seus créditos? Muito simples. Esses credores de obrigações vencidas e não pagas podem requerer que se abra a sucessão provisória do desaparecido, já que o requerimento também incumbe a eles. Então esse seria o elenco do artigo 27. Em suma, podem requerer a sucessão provisória o cônjuge, não separado judicialmente, os herdeiros legítimos e testamentários, os que tiverem sobre os bens do ausente direito dependente de sua morte, e, finalmente, os credores de obrigações vencidas e não pagas. Na sequência, artigo 28. A sentença que determinar a abertura da sucessão provisória só produzirá efeito 180 dias depois de publicada pela imprensa. Mas, logo que passe em julgado, proceder-se-á à abertura do testamento, se houver, e ao inventário e partilha dos bens, como se o ausente fosse falecido. Primeiramente, o dispositivo do artigo 28 está criando um lapso temporal. E esse lapso é de 180 dias. Querendo-se dizer com isto que a sentença que manda abrir a sucessão provisória, ela somente produzirá os seus efeitos depois de que transcorridos 180 dias de sua publicação pela imprensa oficial. Mas por que tem que esperar tanto tempo assim, pessoal? Aproximadamente 6 meses. 180 dias para que essa sentença possa operar efeitos. É porque sempre existe aquela possibilidade de que o ausente retorne, de que ele regresse. E se ele regressar, o processo perde o seu objeto. Então vamos dar um tempo. Normalmente é o prazo que se espera para o cara pedir a mulher em namoro. Ele começa com ela, sai, vem a paquerinha, leva para jantar, vai ao cinema, enrola. Aí com 6 meses, 180 dias já não dá mais para enrolar. Ou pede namoro ou acaba de vez. Aí o cara pede. Então é um tempo de amadurecimento da decisão. Isso no namoro. E aqui é um tempo que a lei considera para que o ausente eventualmente possa retornar. Logo, a sentença que decretar a sucessão provisória, ela só começa a gerar seus efeitos dentro de 180 dias após publicada pela imprensa oficial.
Reparem, porém, que o inventário e a partilha, bem como a abertura do testamento, já podem acontecer logo após o trânsito em julgado. Pelo menos essas duas medidas, abertura do testamento, inventário e partilha, não estariam dentro dos 180 dias. Já podem acontecer imediatamente, logo após a sentença passar em julgado. Observe no artigo. Segunda parte. Mas, logo que passa em julgado, proceder-se-á à abertura do testamento, se houver, e ao inventário e partilha dos bens, como se o ausente fosse falecido. Então, nós temos aqui duas considerações. Em regra, a sentença só opera efeitos após 180 dias. Por exceção, inventário e partilha, bem como a abertura de testamento, já podem acontecer de imediato. Já podem acontecer tão logo a sentença transite em julgado. Então, seria essa a observação acerca do artigo 28, caput, do Código Civil. Vamos agora ler o parágrafo 1º. Acompanhem. Fim do prazo a que se refere o artigo 26, e não havendo interessados na sucessão provisória, cumpre ao Ministério Público requerê-la ao juízo competente. Primeiramente, que prazo é esse a que se refere o artigo 26? Aqui no esquema. Esse prazo nada mais é do que o prazo de 1 ano da arrecadação ou 3 anos se havia representante. Em suma, os prazos que se observam para que se abra a sucessão provisória. Nós vimos isso, que a sucessão provisória só pode ser aberta em 1 ano após a arrecadação ou, se havia representante anterior, após decorridos 3 anos. Aliás, batemos muito essa tecla. Então, decorridos esses prazos, 1 ano ou 3, sem que apareça ninguém, simplesmente ninguém, que requeira a abertura da sucessão provisória, quem vai fazer isso é o Ministério Público. Então, o Ministério Público passa a ter, assim, legitimidade subsidiária. Por que subsidiária? Porque ele só pode requerer que se abra a sucessão provisória se, decorridos os prazos legais, não aparecer nenhum interessado que promova a sua abertura. É o que diz o parágrafo. Mais uma vez, fim dos prazos e não havendo interessados na abertura da sucessão provisória, cumpre ao Ministério Público requerê-la ao juízo competente. Quer dizer, o Ministério Público só requer se não houver interessado algum que promova a sucessão provisória do desaparecido. Não é fácil? Na sequência. Parágrafo 2º. Não comparecendo herdeiro ou interessado para requerer o inventário até 30 dias depois de passar em julgado a sentença que mandar abrir a sucessão provisória, proceder-se-á à arrecadação dos bens do ausente pela forma estabelecida nos artigos 1819 a 1823. Lá vem o Código Civil fazer referência a artigos lá da frente. Artigos de sucessões, que não tem nada a ver com a parte geral e que não cai na grande maioria dos concursos. Pessoal, não tem nada difícil aqui. Pelo contrário, o artigo é de fácil constatação. Nós vimos que com a abertura da sucessão provisória,
logo após passar em julgado a sentença, já se instaura o inventário e a partilha dos bens, não foi isso? Que tão logo a sentença de sucessão provisória transita em julgado, está no artigo anterior, proceder-se-á ao inventário e à partilha dos bens. Vamos supor que a sentença de sucessão provisória transita em julgado. Mas simplesmente ninguém requer que se abra nem inventário nem partilha. O inventário e a partilha ficam em suspenso. Aí o que é que diz o artigo? Nesse parágrafo 2º. Que nesse caso específico, decorridos 30 dias, atenção ao prazo, decorridos 30 dias, depois de passar em julgado a sentença que manda abrir a sucessão provisória, passados assim 30 dias da sentença, sem que nenhum interessado requeira o inventário e a partilha, proceder-se-á à arrecadação dos bens na forma estabelecida nesses artigos 1819 a 1823, que são artigos referentes à herança jacente e vacante. Esses artigos visam regulamentar o destino da herança sem herdeiros. Colocando aqui no quadro. Muitas vezes, a pessoa morre e não deixa herdeiro algum. Era sozinha no mundo? Por exemplo, um padre. O padre não se casou porque fez voto de celibato. O padre não tem filho porque se não pode casar, também não pode, a princípio, manter relação sexual com outra pessoa. E como já estava velhinho, não tinha paz. Vamos imaginar que ele fosse filho único, então não tem irmão. Se não tem irmão, não vai ter sobrinho. E vamos supor que ele não possua primos. Portanto, o cara é sozinho no mundo. Esse padre morre e deixa alguns bens. Para onde vão seus bens? No momento em que a pessoa morre, sem deixar herdeiros, a herança dessa pessoa se diz herança jacente. Herança jacente é a herança da pessoa que morreu sem deixar herdeiros. Nesse caso específico, o juiz manda publicar editais convocando os herdeiros a aparecerem. Se passado um ano do primeiro edital, eu disse um ano, do primeiro edital, nenhum herdeiro aparecer, a herança será declarada vacante. Então a herança se declara vacante após um ano do primeiro edital de herança jacente. E declarada a herança vacante, cria-se assim um importante requisito para que o patrimônio desse indivíduo seja repassado ao poder público, para que o poder público possa amealhar os bens dessa pessoa. É exatamente o que acontece aqui. Reparem vocês, depois que a sentença de sucessão provisória transita em julgado, passados 30 dias, sem que ninguém requeira o inventário e a partilha dos bens, observam-se os princípios da herança jacente e vacante. Observam-se essas regrinhas, em que se expedem editais, convocam-se herdeiros, passado o ano do primeiro, sem que apareça ninguém, declara-se a herança vacante e, consequentemente, cria-se assim um requisito para que o patrimônio seja repassado ao poder público, para que o poder público amealhe os bens dessa pessoa. É basicamente isso que diz o artigo em seu parágrafo 2º. Pessoal, encerramos por aqui hoje. Um forte abraço a todos e até a nossa próxima aula.